Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Será que o Micaías só profetizava o mal? Essa foi a acusação que o rei Acabe fez para ele. Do ponto de vista do Acabe, o Micaías, um profeta reconhecido como de Deus, mas que não tinha valor para aquele povo, só profetizava o mal. O rei Acabe diz isso. O Micaías foi chamado para profetizar e, aparentemente, de forma irônica, ele diz, tá bem, os profetas todos aí do rei já disseram, então obedeça a eles, vá para a guerra. O rei disse, ô Micaías, pode falar a verdade em nome do Senhor. Ah, é? Então eu vou dizer o que eu vi. Eu vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor me disse, estes agora não têm dono. Volte cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel, o rei Acabe, disse ao seu companheiro, o rei Josafá de Judá, não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Pois é, ele só profetiza o que é mal. Então eu vou continuar sem ouvi-lo, porque ele não vai profetizar nada bom para mim. Eu vou continuar. Interessante, essa foi a atitude dele. Ele não acreditava que o Micaías trouxesse alguma profecia boa, por culpa do próprio Micaías. O rei Acabe não conseguia enxergar Deus na profecia. O profeta só é responsável pela fidelidade à mensagem, mas quem traz a mensagem é o Senhor. E o profeta deve dizer a verdade, sim. Mas se o rei Acabe só andava no erro, no pecado, ele queria que Deus falasse o quê? Que estava tudo bem? Que Deus desse ânimo e apoio para ele? Não, não seria assim. Deus falaria o que é duro, no intuito de ver o rei Acabe se consertando, se voltando para Deus. Mas ele estava tão metido na lama do pecado, do mundanismo e do demonismo, amarrado por Satanás, que ele não tinha mais liberdade de se soltar. Então, para ele, Deus seria sempre um inimigo. Ele jamais veria Deus como um amigo. De vez em quando nós nos deparamos com uma situação assim. Nós vemos uma pessoa que vai de mal a pior. E ela, longe de Deus, vai se afastando cada vez mais. Quanto mais nós falamos de Deus, mais a pessoa se afasta de Deus. Ele é incapaz de voltar, está todo atolado na lama do pecado e amarrado pelos laços do inimigo e não consegue. A gente se condói dessa pessoa, tenta ajudá-la, mas não consegue, não tem mais espaço para ajudar aquela pessoa, de tão amarrada pelo inimigo que ela está. A gente precisa de algum discernimento de Deus. Há situações em que não adianta brigar. Há alguns cristãos que já pensaram o seguinte: aquele povo lá no terreiro do centro da Umbanda está todo errado, então eu vou lá e repreender aqueles demônios. Não vá. As pessoas que estão ali têm livre-arbítrio. Elas, na maior parte, pelo menos, estão conscientes do que estão fazendo ali. E Deus dá liberdade a elas de fazerem o que elas estão fazendo. Você não é dono da verdade e nem tem a obrigação de punir o mal. Você não é juiz para punir o erro. Deus quer que você entenda isto. Nós estamos no mundo onde o principal influenciador do mundo é Satanás, que tem direitos. Satanás
tem direitos garantidos por Deus. É o que esse texto sui generis na Bíblia, é único na Bíblia. 1 Reis 22, o Micaías aproveitou a oportunidade e falou. Porque ele falou, alguém viu e anotou. Eu acho tremenda essa capacidade que Deus dá de pessoas ouvirem, gravarem. Algumas pessoas ouvem uma pregação no nosso meio, graças a Deus o Senhor está levantando pessoas assim, ouvem uma pregação, prestam atenção, anotam os pontos principais, fazem um resumo da pregação com as citações dos textos e ao final da pregação eles têm ali um esboço, um resumo de toda a pregação. Isso é tremendo, essa capacidade. Antigamente, por não haver escrita, nem televisão, nem imagens, nem jornais, as pessoas tinham uma capacidade bem desenvolvida de ouvir e gravar tudo que ouviam. E por isso alguém ouviu o Micaías falar, porque o Micaías falou alto de público e as pessoas ouviram o que ele falou. Então alguém anotou e está na Bíblia para nós hoje. O que ele falou? Ele disse, eu vou contar o que eu vi. Eu vi uma assembleia no céu, Deus estava administrando a assembleia com todo o exército do céu, inclusive Satanás, os demônios, todos estavam ali. E Deus disse, há algo que precisamos fazer. O Acabe precisa ter encerrado o seu tempo na terra, então ele precisa morrer. Como nós vamos fazer isto? E abriu oportunidade para os anjos e demônios opinarem. E um demônio se levantou e sugeriu levá-lo para uma guerra e ser um espírito mentiroso para induzi-lo a essa guerra. E foi isto que aconteceu. E Deus concordou e deu a liberação, deu a permissão para aquele demônio fazer aquilo. Bem, isso para nós é tremendo. O Micaías era um profeta da época de Isaías, cerca de 700 e poucos anos antes de Cristo. E o Micaías provavelmente era até um discípulo da escola de profetas. A escola de profetas começou, segundo nós entendemos, com Samuel e vigorou, foi atuante até o tempo do profeta Elias e Eliseu. Era forte essa escola de profetas. E o Micaías provavelmente foi um desses discípulos de profetas. E ele apareceu na Bíblia, que não aparece mais também. Mas o que ele trouxe já valeu por toda a sua vida. O Micaías tem abençoado milhões e milhões de pessoas no mundo todo, em todas as eras, pelo seu testemunho, pela sua coragem, que serve de exemplo para nós. Então, ele disse isto: este rei vai ter que morrer, foi o que Deus revelou, e o povo vai ficar como ovelhas sem liderança, sem pastor. O rei Acabe nem de longe cogitou de considerar aquela palavra como sendo de Deus. Ele não tinha forças mais para querer Deus, para mudar o caminho dele. Eu fico pensando, será que nós estamos nos desgastando tentando evangelizar uma pessoa que não quer? Ela já foi evangelizada, ela escolheu o caminho dela, ela não quer o Senhor. O apóstolo Paulo trabalha este assunto em Romanos, no capítulo 1. Há pessoas que não querem Deus, não querem saber de Deus. Então, Deus entrega essas pessoas a uma disposição mental reprovável. Elas são liberadas pelo Senhor para fazer o que elas querem, e vai ser coisa horrível que elas vão querer fazer, vai ser terrível aquilo. E nós, ali ao lado,
temos que tomar cuidado para não sermos contaminados por aquilo. Mas e se essa pessoa que escolheu não querer saber de Deus e foi entregue a uma disposição mental reprovável? Ali, muitos estudiosos veem todas as opções LGBTQ ali nessa disposição mental reprovável. Eles têm a liberdade de Deus, não devemos tentar proibi-los de agir assim. Deus os entregou, deu liberdade a eles de agir dessa maneira. Mas o pior é quando isso é dentro da nossa casa. É um filho que está dessa maneira, é um conhecido nosso, é um parente, é o irmão que já congregou conosco na igreja, hoje está nessa situação deplorável, entregue a uma disposição mental reprovável. E aí, nós fazemos o quê? Pois é, nós temos que entender, a fé não é de todos. Nós temos que ter um discernimento de Deus para não perder tempo com quem já escolheu o seu caminho, que não quer saber de Deus, é um rei Acabe. Então, se a gente falar alguma coisa, vai ser para condenação daquela pessoa, mas nós não vamos nem perder tempo mais. Vamos procurar, de acordo com o Tiago 1,27, nos guardarmos dessas pessoas para não sermos contaminados com elas. Você entende isso? Então, procure compreender esse assunto que é muito importante.